Qual o diferencial desse estudo em relação a outras pesquisas sobre alimentação e marketing? Pois não, pode responder, Brena, e depois Fernanda. Essa é uma pergunta muito boa. É importante que a gente mencione que esse estudo é parte de um protocolo internacional da Organização Mundial de Saúde, então faz parte de um estudo multicêntrico. O que significa um estudo multicêntrico? É um estudo que está sendo realizado em vários centros de pesquisas internacionais ao redor do mundo. Então essa pesquisa começou no Reino Unido através de uma pesquisadora que se chama Magdalena Milk. Magdalena foi aluna do meu professor orientador, Dr. Ricardo Gurgel, na Universidade Federal de Sergipe. Ela fez o seu doutorado aqui na Dr. universidade. Ricardo Gurgel, médico? Isso, ele mesmo, pediatra e sim, professor. Grande profissional, viu? Professor do programa a qual eu participo, que é o Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde. E essa pesquisadora, que é vinculada à Organização Mundial de Saúde, fez esse convite ao professor Ricardo, à universidade, né, enquanto representante da universidade, para que essa pesquisa fosse desenvolvida aqui no Brasil. Então, essa é a primeira pesquisa em que a gente segue o protocolo internacional da Organização Mundial de Saúde que está sendo realizada aqui no município de Aracaju. Então, esse é um dos grandes diferenciais da nossa pesquisa. Outro diferencial também é que nos outros centros de pesquisa está sendo avaliada apenas a exposição à publicidade de alimentos não saudáveis. O nosso estudo vai além disso, a gente busca compreender o comportamento alimentar do adolescente e o contexto em que ele está inserido. Então, a gente avalia o estado nutricional desse adolescente para fazer a associação com essa exposição à publicidade de alimentos ultraprocessados, já que a gente sabe que esses são os principais causadores de sobrepeso e obesidade. Muda de região para região, classe social? Muda sim. Isso é importante porque foi justamente o que definiu a forma como a gente ia selecionar os alunos, né, os adolescentes que fariam parte desse estudo. Então, a gente analisa hábitos alimentares, a gente analisa a percepção de autoimagem, que é a forma como o adolescente enxerga o próprio corpo, a gente analisa comportamento de risco para distúrbios alimentares. Então a gente vai ter um banco de dados gigante. Então a gente não vai ter apenas a realidade local de Aracaju, a gente vai ter dados para comparar internacionalmente com outros países mundo afora. Já que vocês estão seguindo o protocolo internacional, né? Exatamente. Então, quem abriu essa porta para que a gente desenvolvesse essa pesquisa aqui no Brasil foi essa pesquisadora Magdalena Milk, que está vinculada à Organização Mundial de Saúde e ajudou, inclusive, no desenvolvimento desse protocolo. Então, o nosso público é de adolescentes com faixa etária entre 12 e 18 anos. Por que essa idade? Porque o Estatuto da Criança e do Adolescente aqui no Brasil estabelece que a adolescência é justamente nessa faixa, entre 12 a 18 anos. Então, a DEA, que é a Diretoria Educacional de Aracaju, divide Aracaju em 7 regiões educacionais. O que são essas 7 regiões educacionais? São agrupamentos. Então, Aracaju é dividida geograficamente em agrupamentos de bairros. Então, a gente tem do agrupamento 1 até o agrupamento 7. Para que a gente tivesse uma amostra representativa do nosso município, da realidade local dos nossos jovens, a gente decidiu selecionar uma escola de cada uma dessas regiões educacionais. Então, a gente selecionou uma escola da rede de ensino público e uma escola da rede de ensino privado. Por quê? Porque a gente sabe que existe uma diferença muito grande no perfil socioeconômico do jovem que é matriculado na rede de ensino público daquele que é matriculado da rede de ensino privado. E a gente analisa essas condições socioeconômicas e sociodemográficas porque a gente entende que existe uma associação direta com o que está sendo investigado. E aí vai ter uma realidade, porque você vai ter representantes, né, das 7 ideias, né? Isso, das 7 regiões. 7 regiões que compõem Aracaju, né? Exatamente. E a realidade, vocês vão ficar mais próximos, né, da realidade, né? Exatamente. Queria ouvir a opinião da Fernanda também. Pois não, Fernanda? Então, né, esse estudo, ele tem realmente um grande impacto para o Brasil, porque a gente vê, né, cada vez mais agora nas notícias da televisão, rádio afora, falando sobre o uso excessivo das telas. E como o Brena falou, né, nosso diferencial, ele vem tentando pegar realmente a amplitude desse contexto, porque não é apenas só o uso das telas
que vai gerar um grande impacto. O que é que vai gerar esse impacto? Como é que acontece? Onde acontece? Com quem acontece mais? Então a gente precisa entender todo esse contexto e o nosso estudo ele traz isso, né? Traz a gente aprofundar mesmo no aspecto da percepção, de como esses jovens se veem, da questão do comportamento de risco para se desenvolver um transtorno, o que é um transtorno alimentar, que ainda não é algo muito visto, né? É mais visto como uma doença em si, mas o caminho que se leva até esse transtorno alimentar e entender esse estado nutricional, a questão socioeconômica e sociodemográfica. Então a gente está falando de renda familiar, de infraestrutura, né? Do ensino dessa escola onde a gente está fazendo, né, essa coleta de dados. Tudo isso tem muito valor e muito impacto e muito a ser avaliado e analisado. Só é uma voz do além, mas fique tranquila, que programa ao vivo é assim mesmo. Mas, Fernanda, eu